Bom dia, gente. Aqui é Ricardo Saad, do nosso canal Flamengo 40 milhões de vozes. Muito bom dia, prazer. Eu gostaria muito, é um prazer estar falando com vocês. Eu gostaria muito que vocês transmitissem esse vídeo para a maioria dos seus amigos rubro-negros, para dar uma zoada, uma explicada nos vascaínos também. Eu vou explicar agora exatamente o efeito Flamengo nos clubes cariocas. Vamos lá. É notório o que todos ficaram sabendo do número de sócios torcedores do Vasco e a quantidade de sócios que eles fizeram, né? Teve muita encarnação de R$5, R$10, R$1, troca por água e troca por uma quentinha e fica sócio e tal. Zoações à parte, eu vou explicar realmente o que aconteceu. Pra gente entender isso, vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, se você perguntar, se você tem mais ou menos a minha idade de 40 anos para trás, a gente não sabia muito disso. Mas se você conversar com os mais velhos, que são flamenguistas, com seu pai, ou se seu pai for mais de idade, seu avô, alguma coisa assim, ele vai te explicar que, na verdade, a rivalidade no Rio, antigamente, não era Flamengo e Vasco, era Flamengo e Botafogo. Era uma rivalidade enorme, tanto que o Botafogo uma vez deu de 6 no Flamengo, e todo jogo Flamengo e Botafogo eles levantavam uma plaquinha falando desses 6. Aí o que aconteceu? Na era Zico, o Flamengo devolveu os 6, foi um carnaval, como se fosse um título isso, pro Flamengo. Existia o goleiro Manga, um goleiro, né, um folclórico goleiro, que dizia que toda vez que fosse jogar contra o Flamengo já fazia o bicho, já comprava as coisas adiantadas contando com o bicho que ia ganhar. Então, depois que surgiu o Eurico Miranda, isso ele tem, vamos dizer assim, foi muito bom o que ele fez, é ponto a favor dele, que quando surgiu o Eurico Miranda, ele aumentou essa rivalidade e o Vasco então passou a ser o principal adversário do Flamengo aqui no Rio. Com as brincadeiras, com as encarnações, com aquela briga, com aquilo tudo. Tanto que até hoje a torcida do Flamengo ainda manda abraços por Eurico Miranda, às vezes em alguns jogos do Flamengo. Então a rivalidade aumentou entre Flamengo e Vasco por causa desse personagem, Eurico Miranda, que conseguiu botar o Vasco como o principal adversário do Flamengo e não o Botafogo. Então com isso o Vasco começou a crescer, com aqueles que não gostavam do Flamengo automaticamente se tornava Vasco. O cara que vem lá de outro estado e vem para cá e não gosta do Flamengo, o que ele faz? Ele passa a torcer pro Vasco. Entendeu? Então ele começou a pegar isso como rivalidade. E isso foi crescendo. O efeito hoje, o Edmundo uma vez falou no Fox do Esporte que o Flamengo deveria ajudar os clubes cariocas, numa loucura que ele falou, mas o Flamengo já está fazendo isso, principalmente com o Vasco. Quem fez o Vasco ter esse número de sócio torcedor não foi só o preço, foi o Flamengo. Efeito Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo hoje, com o time que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, e o Vasco ficou sem resposta e decidiram, então todo mundo se moveu para ser só torcedor do Vasco com a campanha para poder bater de frente com o Flamengo. Então o motivo pelo qual o Vasco hoje tem esses números de torcedores que eles conseguiram, não só pelo preço, mas sim pela rivalidade com o Flamengo. Então foi o Flamengo que ajudou o Vasco. E o Vasco pega essa carona na rivalidade. Seus torcedores que realmente têm o Flamengo como seu principal adversário, tá, gente? Não inimigo. Inimigo é coisa de idiota, né? Coisa de gente débil mental, que não tem raciocínio na cabeça. O cara que não merece nem estar entre a sociedade. O cara que vai brigar, dar porrada no outro por causa de time, ele não merece estar dentro da sociedade, não. Tem que meter o pé porque ele é animal, é burro. Mas o adversário, o rival Flamengo, hoje, fez com que o Vasco subisse os números de sócio-torcedor. Então o Vasco vive na esperança de ter um time parecido com o do Flamengo e está dando os primeiros passos para isso, achando que isso vai acontecer. Depende de muito mais coisas na frente. Mas se hoje o Vasco tem esse número de sócio-torcedores, não é por causa do Vasco em si, e é sim por causa do Flamengo. Efeito Flamengo já está causando benefícios para os times cariocas, com certeza. Tá certo? Então passa esse vídeo para algum amigo teu vascaíno e coloque ele, explique ele direitinho que não se trata de encarnação, de zoação, não. É fato. O Vasco hoje só conseguiu esse número de sócios torcedores por causa do Flamengo. Tá certo? Bom dia, gente. Saudações rubro-negras a todos. Um abraço.